Olá, amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial feita para pessoas inteligentes e de bom gosto. Aqui nós discutimos os temas das diversas áreas que são de interesse da nossa cidade. Assuntos agradáveis e outros nem tanto, como a reclassificação de nossa região que regride para a fase laranja. Isso significa mais restrições para praticamente todas as atividades. A cidade foi rebaixada para uma fase com mais restrições porque aumentou muito o número de casos, de internações e de mortes. O sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, já aponta índices preocupantes de ocupação. A partir da próxima segunda-feira, 1º de março, começam a ser vacinadas as pessoas na faixa de 80 anos. É importante que seja feito o agendamento no site vacina.campinas.gov.br. Agendamento somente a partir de segunda-feira pela manhã. Eu repito o site, vacina.campinas.sp.gov.br. Serão abertos 2 novos postos de vacinação, um na Casa da Criança Paralítica, na rua Pedro Domingos Vitale, 290, e o outro no Círculo Militar de Campinas, Avenida Getúlio Vargas, 260, no Jardim Chapadão. Campinas já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 60 mil pessoas. E outras 21.187 pessoas já receberam a segunda dose. Donizete Romão, como fazer? Boa noite. Boa noite, Clóvis Cordeiro. Deixa eu fazer a correção. Jornalista Donizete Romão, boa noite. Boa noite, jornalista Clóvis Cordeiro. Tudo a bem? Gente enfatiza porque a gente tem orgulho, nós somos jornalistas e da mesma turma de 79 a 1982 da PUC, e a gente tem orgulho de ser jornalista, por mais que falem, por mais que critiquem, por mais que queiram condenar esse ou aquele jornalista, não se pode generalizar. Em todas as profissões, ou em quase todas, não vamos generalizar, né, Donizete? Há bons profissionais e maus profissionais, não é isso? Você sabe que só erra quem faz, né? E só é criticado quem trabalha, né? Quem executa as atividades. Nós somos seres humanos, propensos, portanto, a erros, né? E isso porque a gente faz as coisas, né? Quem não faz nada nunca erra. Não vai conseguir errar, né? Porque não executa nada. Não executa Donizete, nada. Eu confesso que eu assisti aí os noticiários, assisti aí o pronunciamento do governador de manhã, às 12h45, eu assisti a coletiva do governo municipal, do secretário de Assuntos Jurídicos, de Saúde, e eu confesso para você que eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, porque o quadro traçado, não o futuro, o presente, ele já é muito, muito duro. Não há dúvida. Sabe que às vezes eu invejo algumas pessoas que chegam para mim e dizem o seguinte: olha, eu não assisto mais jornal, eu não leio mais jornal, não ouço mais rádio, porque eu não quero nem saber desse negócio, né? Já cansei de ouvir falar disso. Às vezes eu até invejo essas pessoas que elas têm a coragem, né, de largar tudo de lado e tal, e nós não podemos, né? Principalmente como jornalistas, como você mesmo enfatizou aqui no início da nossa conversa, nós temos orgulho de ser jornalistas, porque nós fizemos ali uma promessa, né, na nossa formatura, né, que nós iríamos ser jornalistas 24 horas, né, e a gente iria cumprir essa missão de bem informar as pessoas, de manter as pessoas informadas, e para isso nós precisamos também estar bem informados. Então, a gente não tem essa possibilidade de simplesmente deixar para lá, olha, não quero ver, deixa acontecer, e esse está sendo um grande problema para a grande maioria das pessoas que estão vivendo aí um conto de fada aos avessos, né? Donizete, nós comentamos aqui algumas vezes as causas desse sobe e desce. É difícil você apontar culpados, é difícil você falar fulano está errado e tal,
Mas quando você observa que um ano após o surgimento do primeiro caso, você está batendo recordes, você não pode chegar a outra conclusão a não ser estamos fazendo errado. Sim. Estamos fazendo errado. Se estivéssemos fazendo certo, hoje já nem haveria mais pandemia, mesmo considerando a gravidade da doença, mesmo considerando a gravidade da transmissão e tudo mais. A seu ver, o que é que está mais errado? Eu sei que é difícil, né? Não há um culpado só, não há um ator culpado, fala assim, aponta o dedo para aquele que é aquele. Para você, quem está errando mais? O povo, os cientistas, os jornalistas? Quem está errando mais? Os políticos? Olha, o que eu vejo é o seguinte, está havendo uma total falta de organização, né? Falta planejamento para tudo. Sabe aquela lição de casa, né, que a gente tem, principalmente a gente que é empresário, né? Você tem aí, toca muito bem o Jornal do Castelo, né? Também passando por essa crise tremenda agora. Então, você é um empresário, eu também me dedico a empresariamento na parte aí de eventos. A gente que é empresário, a gente sabe que se não tiver um mínimo de planejamento, nada acontece. Né? Não adianta você falar assim, olha, eu vou ser o dono de um jornal, que seja um jornal localizado ali, né, um jornal comunitário, mas você tem que ter um mínimo de planejamento, você tem que saber o que você precisa para montar aquele jornal. Você sabe que você vai ter que ter ali pessoas que escrevam, ou você mesmo vai atrás das matérias, você vai ter que ter alguém que venda, vai ter que ter aquele setor financeiro bem organizado, você vai ter que ter o setor gráfico já tudo programado, tudo certinho, enfim. Há toda uma gama de assuntos, né, que são pertinentes a quem quer montar um negócio. E parece que quem está tomando conta do Brasil, ou quem montou o Brasil, né, não está sabendo organizar bem as coisas, porque está uma confusão danada. Você vê que níveis, né? as instituições, né, do Brasil não se entendem, né? Teve esse episódio aí com o deputado, né, que foi preso. Aí os colegas deles lá, uma maioria, 300 e pouco, votaram para que mantivessem o camarada preso. Realmente chegaram à conclusão que ele errou fatalmente, então ele teria que ser preso mesmo, andou falando muita besteira, tudo bem. Aí eles de repente descobriram que deram um tiro no pé, né? Porque todos eles agora podem ser presos também. Então agora estão fazendo uma PEC, né, que é a tal da PEC da impunidade e tal. Então, de uma certa forma, eles estão afrontando agora o STF, coisa que eles não queriam fazer antes. Mas acabam, de uma certa forma, quase que velada, mas já deu na cara, porque o próprio ministro do STF já comentou a respeito disso. Eles estão agora querendo mostrar que não, ninguém põe a mão na gente aqui, né? Nem STF, nem ninguém, somos impunes, podemos fazer o que quisermos. Então essa PEC da impunidade, depois tem o nosso presidente, que insiste em circular por aí sem máscaras, insiste em provocar aglomerações, sendo que toda a ciência já comprovou, não só a ciência, mas também outros países, né, que apostaram no isolamento social de uma maneira efetiva, né, apostaram no isolamento social e que deu certo, quer dizer, já diminuíram bastante a taxa, né, de problemas aí com o Covid. E nós aqui estamos aí, vai e volta, e ninguém se entende, os próprios jornalistas também estão divididos, né? Tem aquele pessoal que vai para um lado, outro vai para o outro. Está um jogo de empurra tremendo que ninguém se entende, ou seja, falta planejamento. E o povo no meio disso tudo, como também já é infelizmente, a nossa educação é só uma educação para inglês ver, principalmente nos últimos tempos, né? Quando eu fazia o colegial lá, né, o grupo escolar e tudo mais, né, eu estudei numa escola pública, acho que você também, né, e a gente de repente teve a gente chegou sabendo ler, escrever, fazendo continhas e tudo mais, né, e hoje o camarada se forma e não sabe nem ler, nem escrever, sabe, se você colocar um texto com 2 parágrafos, nossa,
não sabe mais, já esqueceu o primeiro, aliás, não consegue nem ler, não lê, na verdade. E com o efeito da pandemia, isso vai piorar, né? Então, isso agora vai piorar mais ainda, que a educação já estava em frangalhos, agora vai piorar um pouco mais ainda, já piorou, né? Já piorou e a tendência é continuar piorando. Estão enfiando os professores na escola, vai começar as aulas, manda todo mundo para lá, né? Tem professor indo para a escola e está tendo que comprar, isso é um caso ocorrido aqui bem próximo de mim, né? Tivemos que comprar um equipamento para melhorar a internet da escola, para o professor poder trabalhar na escola, sendo que em casa fazia o mesmo serviço muito mais tranquilamente, até sem custo nenhum. Mas aí o professor tem que bancar do bolso dele para comprar equipamento para poder fazer um serviço que não tem necessidade nenhuma, você entende? É uma coisa totalmente inócua. Né? Já há casos de professores já contaminados e eles insistem em mandar o professor para a escola, mesmo sem alunos. Então, é uma coisa ridícula, e que não tem planejamento. Né? É sobre isso que você está falando, se você me permite, há uma divisão grande aí, né? Porque hoje, durante a live do prefeito, a gente observou os comentários. Há uma divisão muito grande, há muita gente criticando a volta e muita gente criticando o fechamento. E o questionamento quer dizer que ônibus público lotado pode, a pessoa passa 40 minutos, 1 hora dentro do ônibus pode, o ônibus lotado até o fim, não dá nem para respirar dentro do ônibus, isso pode. Aí na escola não pode. Por que essa diferença? A loja pode, o shopping pode, a escola não pode. Então, há um descontentamento geral, há um descontentamento quando você fala que vai voltar, fica uma parte brava, quando você fala que não vai voltar, a outra parte se revolta. Uma parte dos pais fala, não, eu quero proteger os meus filhos. A outra parte fala, não, tem que botar essa molecada na escola, vai perder mais um ano. Então, é uma situação muito difícil. Hoje eu percebi, durante a live do prefeito, primeiro, um contexto diferente, né? Mas todos os secretários apontando assim para um quadro muito trágico e o povo reagindo. Cada área, cada uma das suas áreas. A área que é representada pela Brasel, a área dos restaurantes, dos bares, eles têm a representação da Brasel. A Brasel, segundo consta, já fechou no estado de São Paulo, nesse último ano, 45 mil estabelecimentos. Olha. É um número considerável, milhares de empregos fechados. Nesse segmento, há uma característica, fecha aqui, mas abre outro lá, há uma compensação, mas não desse porte. E eles apontaram que essa decisão ela vai ser trágica, sem fazer alarmismo, mas ela vai gerar muito desemprego, ela vai gerar muita falência. Por quê? Eles serão os mais afetados. Mas, por outro lado, onde foram as maiores aglomerações mostradas por todas as redes de TV, tanto aqui como lá fora? Pois é, aonde? Né? Nos pontos de ônibus, né? No metrô. Né? É muito difícil você falar para o camarada, olha, não paga a tua conta não e não abre. É muito difícil, a gente sabe disso. Quando a gente acompanha os comerciantes aqui, eu mais da minha região, e é uma tristeza, é muito duro o cara não ter dinheiro para pagar o funcionário, não ter dinheiro para pagar aluguel e não ter dinheiro para saber se amanhã ele vai estar aberto. Exatamente. Então é muito duro. Mas aí você vê um bar lotado, provavelmente transmitindo o vírus, que o vírus não quer saber se tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele gosta de aglomeração, e a gente fica muito preocupado com esse quadro, porque a tendência é de piorar, a tendência é de chegar a um número um pouco mais alto de ocupação dos leitos. Eu estava vendo os dados aqui apresentados hoje, leitos do SUS municipal e do SUS estadual, aí acontecem duas coisas, eu não sei se você reparou. O número de leitos em comparação a junho e julho do ano passado, ele reduziu muito do estado. Onde tinha 90 leitos, hoje tem 20. E do município onde tinha 150, hoje tem 117. Então, ou seja, obviamente que com o aumento do número de casos, você tinha que ter um aumento do número de leitos. O que houve foi uma redução. Então, a gente ouviu ano passado, olha, estou criando mais 100 vagas, mais 50 vagas, ia sobrar vaga para o Brasil inteiro.
Exato. E essas vagas não existem. A maioria das vezes é falácia de político aproveitando o quadro de pandemia, a maioria, não todas, aproveitando o quadro de pandemia, como a gente viu aí na live de um governador aí, ele ficou 3 horas para dizer que ia fechar as baladas, ganhando mídia, pedindo para a TV estatal transmitir, financiada pelo poder público. Então ele não está nem aí com as pessoas, está nada, está fingindo que está preocupado com as pessoas, embora esteja tomando algumas decisões acertadas. Você não pode negar que tudo aqui é errado ou tudo é certo. Não pode querer negar isso também, querer ser negacionista, né? Mas o quadro aqui em Campinas, ele preocupa, porque o pessoal falou que, assim, há um limite para você criar vagas na UTI. Esse limite não chegou ainda, mas se não houver um breque, se não houver uma forma de fazer com que o número de casos diminua, porque o que nós lemos aí na abertura da live? Aumentou o número de casos, aumentou o número de a velocidade da contaminação, aumentou o número de internações e aumentou o número de internações na UTI, além do número de mortes. Então aumentou tudo, e não é um quadro que se fala assim, opa, agora diminui. Esse é um processo lento. Só que para até ele começar a diminuir o ritmo e depois começar a cair, isso significa perdas de vida ou muito sofrimento. E isso realmente é duro de você superar, né? O grande problema, Clóvis, é isso que a gente já estava comentando. Eu acho que, claro, a pandemia, ela existe, a gente não dá como não dá para você negar, você ser negacionista neste momento, dizer, olha, isso é invenção da imprensa, isso não existe, isso é uma gripezinha. Não é, a gente sabe que é uma coisa séria. No entanto, o que está acontecendo o grande mal que eu acredito que neste momento é essa falta de credibilidade, especialmente dos nossos políticos, né? Por exemplo, é proibido você se locomover, você sair à noite após as 23 horas até as 5. Poxa, a maioria está dormindo, né? A maioria das pessoas, quem trabalha à noite está trabalhando, né? Ou mesmo tem que circular. Essas pessoas podem, então é permitido, se ela for trabalhar, já chegando do trabalho, voltando ainda. Ou seja, não mudou nada, né? É a mesma coisa. Quer dizer, é proibido sair à noite, a não ser que você seja sonâmbulo, né? O cara seja sonâmbulo e sai andando por aí, ele vai ser preso, né? Então é ridículo. Claro, a gente sabe que isso ninguém explica, mas é o seguinte, o que eles querem ter uma chancela legal, né, para poder autuar as pessoas. Então, tendo uma lei, né, então é possível acabar com as baladas, por exemplo. A polícia, a força policial não pode simplesmente chegar numa festa e acabar com a festa do nada, ela tem que ter algo que a ampare em termos de lei. Então, essa medida, ela ampara. Então, ela dá ali o aspecto legal que o policial precisa, né? Que o delegado, enfim, as pessoas responsáveis por coibir esse tipo de ação, dessas festas clandestinas, aí sim, eles têm esse aporte legal. É só para isso, né? Mas as pessoas não sabem disso, ninguém veio à imprensa falar que é isso, olha, é preciso ter uma lei e tal para poder amparar, para poder acabar com esses abusos, o pessoal que está fazendo festa à noite, essas coisas todas. Então, tudo bem. Sabe? Né? Então, aí já a pessoa fala, então é para isso, né? Por quê? Restringir que as pessoas circulem à noite é besteira, quer dizer, depois das 11 ou mesmo depois das 9, que seja, mas quem está trabalhando pode, quem vai fazer, enfim, é a mesma coisa, não muda nada na prática, né, para a pessoa. Falando um pouquinho agora do ritmo da vacinação, mas isso está lento demais, a gente sabe também que são vários agentes culpados, mas isso está lento demais. Agora, na segunda-feira, que vão abrir 2 novos postos na Casa da Criança Paralítica, no Círculo Militar, vai continuar aquele do Taquaral, o quarto eu até esqueci. E aí as pessoas com 80 anos, que tem aí, segundo a secretária, a diretora de saúde, tem na faixa de 13 mil pessoas. Nessa faixa etária de 80 anos, um pouquinho mais, de 80 a 84. Os números que nós mostramos aqui na abertura
60 mil pessoas receberam a primeira dose e outras 21 mil pessoas já receberam a segunda dose. A Campinas tem mais de 1.100.000 pessoas, isso é muito pouco, né? Isso precisa ser acelerado para que a gente tenha um mínimo de controle do sistema de saúde, né? Porque senão não vai ter como não pressionar, né? Outra vez cai naquele negócio que é só para inglês ver, né? É aquela velha história. Então vamos sim vacinar e tudo mais, mas não tem vacina para todo mundo. Então é uma situação vexatória. Às vezes eu fico pensando, né, que nós tivemos coragem, ainda temos algumas pessoas, alguns humoristas até, ainda utilizam aquelas piadas de português, né? Falando dos portugueses, zombando, né, da inteligência dos portugueses, né? Eu imagino que os portugueses agora devem estar pensando da gente, né? Falar, realmente agora vai ser piada de brasileiro, porque o tamanho da burrice, né, uma burrice atrás da outra que acontece, principalmente agora com a pandemia, né? Surgiram as máscaras, todo mundo mascarado, mas muitas máscaras estão caindo, né? A gente vê a falta de competência dos caras mandarem, por exemplo, o número de vacinas. Agora eu me esqueci o estado, talvez você vá se lembrar, mas havia um número acho que 2.000 vacinas para um determinado estado e um pouco mais para outro estado, e inverteram, parece que era para o Acre. Era para o Acre, e aí acabaram levando aquele excedente acabaram levando, acho que foi para Manaus, não foi nem para Amazonas, foi para Manaus. Alguma coisa assim, mas você vê que tamanha incompetência, né? É uma incompetência muito grande. Quer dizer, essas pessoas que fizeram isso devem ganhar os tufos por mês. O que eles ganham no mês, certamente a gente não ganha num ano. Não, entendeu? Ao contrário, a gente ganha em 3 horas, eles devem ganhar em... Que a gente ganha em um ano, eles ganham em uma semana ali, sabe? E para cometer essas gafes, as coisas assim, isso é incompetência pura, coisa né? grave, né? Coisa grave. Coisa grave, óbvio, são vidas, não é brincadeira, né? Não estamos falando, se acontecer, sei lá, de mandar algumas fantasias, não vai ter desfile, ou o desfile foi prejudicado. Não, são vidas, né? São vidas, não é um espetáculo. Se bem que o espetáculo seria grave, mas não tão gravíssimo quanto a questão da vida, de vida humana, né? A gente falando de vidas humanas. E eu acho, Clóvis, tem um filme que eu não assisti ele novamente, né? Mas que é o chamado Pandemia, né? Que é um filme que as pessoas até recomendam, não assistam agora que você vai ficar mais nervoso ainda, né? Eu assisti 2 vezes esse filme. Então, mas esse filme, você vê que essa pandemia que ocorre no filme, ela é visível aos olhos, ou seja, parece que as pessoas ficam com um problema na pele, e sai sangue, tem uma porção de coisas assim, né? Se acontecesse isso, você pode ter certeza que as pessoas ficariam em casa, entendeu? Porque as pessoas não veem, é uma coisa que você não vê, não está ali aos seus olhos, as pessoas não estão vertendo sangue, as pessoas não estão com bolhas no corpo, as pessoas não viraram zumbis malucos por aí, pelo menos por enquanto, alguns até já estão virando, né? Mas não acontecendo esse tipo de coisa, a pessoa fala, normal, morreu lá e tal, sabe? Não é na minha família, e assim por diante. O problema é assim, as pessoas parecem que querem ver sangue, né? Quer ver a coisa ali. Se você comparar essa pandemia com uma guerra, por exemplo, se nós estivéssemos em guerra, se tivesse aqui bombardeios e explosões e tiros, metralhadoras, tanques de guerra pelas ruas e prédios destruídos e coisas do tipo assim, você pode ter certeza que nenhum pai ia falar assim, não, meu filho não vai perder o ano esse ano aqui não, vou levar ele para a escola, nem que esteja em ruínas. Ele não ia fazer isso, certo? Agora, como é uma pandemia, como isso não está tão visível assim, manda o moleque para a escola, entendeu? Por que não perder 1 ano ou 2 do que perder a vida, não é verdade? Eu acho que muito mais importante preservar a vida, né? Donizete, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você acredita em VAR? VAR?
Depende, eu já mandei muita gente. Ontem terminou o Campeonato Brasileiro e a gente vê aí nas redes sociais as diversas memes mostrando o que é o VAR, que o VAR usa camisa, que o VAR está. Você assistiu os lances ontem que definiram o Campeonato Brasileiro? Eu assisti até o primeiro tempo, depois eu dormi. Então, de hora que eu acordei, já tinha terminado o jogo. Você não foi testemunha do crime? Não fui. Eu assisti alguma coisinha. Na verdade, para ser bem sincero para você, futebol é a coisa que eu menos entendo. Aliás, foi um erro, né? Principalmente quando me formei em jornalismo, né? Se tivesse partido para essa área, talvez a situação econômica seria bem melhor hoje, porque, né, geralmente o narrador esportivo, o pessoal que se dedica ao futebol aí, não todos, mas pelo menos uma grande parte está muito bem, obrigado, né? Agora a gente partiu para outra área e eu simplesmente, futebol, eu brincava antes que eu era bugrino, né? Eu brincava, porque na verdade eu nunca fui torcedor de nenhum time, né? E como tinha um amigo, um primo que é bugrino e tudo mais, a gente brincava e tal. Eu sou bugrino também, bugrino e santista e tal, por causa do Pelé, né? Aquela época do Pelé e tal. Mas, na verdade, eu nunca me interessei pelo futebol. A única vez que fui jogar futebol, levei uma bolada no olho e nunca mais voltei para o campo. Nunca mais voltei. Eu falei, não, esse negócio não é para mim. Fui fazer karatê, artes marciais, que eu apanhava menos. Mas aquela brigaiada toda do STF, você tem acompanhado, né? A brigaiada, sim. A brigaiada, algumas coisas eu tenho visto, sim. É aquela história, o Clóvis, esse assunto é STF e o assunto presidente, tudo mais, presidência, essa confusão toda, né, que está no país, fica difícil. A gente pode até comentar alguma coisa, a gente pode até relatar alguns assuntos, mas o que está por trás de tudo isso, que está lá nos bastidores, bem escondidinho, a gente não sabe, a gente não tem acesso, né? E é até difícil você comentar. Por quê? Porque a coisa que deve estar lá deve estar fedendo muito. Deve ter uma podridão assim, tão grande, mas tão grande, que se a gente for mexer com esse negócio, olha, vai ser difícil você não sair de lá chamuscado também. É muita gente grande, muita gente suja, muita gente envolvida, só que a gente não pode acusar ninguém porque a gente não tem prova, né? Exatamente. Nós somos só curiosos, não somos especialistas em nada, mas o que me chama a atenção, e isso não tem tanto parte da mídia, mas das redes sociais, e a gente, como profissional de comunicação, observa isso, é um grupo de caminhoneiros discutir posicionamento do STF. Num país de milhões de analfabetos, num país de pessoas despreparadas, mas uma classe que é considerada um pouco menos preparada formalmente, mas às vezes muito mais inteligente, essa classe discutindo postura e decisões do STF. Isso é curioso, não é? Eles não estão discutindo se o Flamengo foi roubado, se o Internacional foi roubado ou não, se foi pênalti ou não, que foi, a meu ver, e não sei o que lá. Eles estão discutindo decisão do STF e apresentando decisões. Olha, senhor Toffoli, olha, senhor Fux, aquilo que o senhor falou. É curioso isso, me chamou muita atenção. É curioso porque, especialmente na nossa época de juventude, né, isso não acontecia. Geralmente só se falava de futebol e ninguém nem sabia quem era ministro. Nem que existia o STF, né? Esse termo STF, ninguém nem sabia o que era isso. Pensava que era alguma coisa de futebol também, né? Então, ninguém sabia quem era ministro de nada, até o presidente da República, alguns até nem sabia quem era. Enfim, era tudo muito velado, né? Essa parte toda. Hoje veio à tona, hoje as pessoas discutem mais. Eu vejo isso com bons olhos, é bom, né, que as pessoas se desenvolvam politicamente. O problema maior é quando elas são direcionadas, né, Clóvis? E a gente vê que há um direcionamento, grupos de interesse agem, né, com a finalidade de fazer com que essas pessoas comentem determinadas coisas. E quando você vê, por exemplo, nas redes sociais, nem sempre é uma coisa espontânea.
né? Geralmente há um organizador por trás de tudo isso, né? Fala, vamos reunir aqui, vamos falar sobre isso, olha, vocês abordem isso, enfim, há uma orientação, vamos dizer assim, por trás de tudo isso. Então, não sejamos inocentes de achar, esse caso específico que você está falando, eu não vi, mas pode até ser que tenha sido uma reação realmente espontânea, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que sempre há um líder, alguém que tem alguns interesses por trás, né, e que direcionam os demais para que discutam determinados assuntos e tomem decisões, assim por diante. Alguns você está sendo bonzinho, né? A gente não entende muito de política local, muito menos de política nacional, mas está acontecendo um movimento aí, e isso é muito claro, ele já vem acontecendo há bastante tempo, que é no sentido de trazer o Lula para à tona de novo, trazer o Lula para a disputa eleitoral com um possível cancelamento, anulação do processo e da consequente pena que ele teve, da condenação e tudo mais. Ele deixaria de ser aquele preso condenado, aquele preso tal, para ser um concorrente provável do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que isso é bom para a democracia, é ruim? Ele ajuda quem? Uma volta do Lula a disputa ao meio político e não ao meio policial. Eu acho isso muito triste, na verdade. Não pelo Lula em si, né? Não pela figura do Lula ou do PT, é pelo fato de não termos líderes, né? Não existe mais ninguém, né? Antes, há um bom tempo atrás, nós tínhamos alguma liderança, a gente tinha Tancredo Neves, né? A gente tinha Ulisses Guimarães, né? A gente tinha Orestes Quércia, né? Enfim, pessoas que você até balançava, assim, falava, não, talvez esse, talvez aquele, enfim, você tinha algumas pessoas, eu não vou dizer que elas eram perfeitas, porque se a gente for analisar ali também vai encontrar uma porção de falhas e defeitos, mas seja como for, você ainda tinha opções. Hoje você não tem opção, né? Hoje ou é Lula ou é Bolsonaro. O que mais sobra? Né? Aí você vai lá, mas tem fulano, mas esse aí não significa nada, aquilo lá também não, aquilo, sabe, aí vem Dória também, sabe, cheio de mumunhas, né, como você mesmo falou, até utilizando aí da questão da pandemia para se promover, a gente vê isso claramente, a gente vê que tem tomado medidas, sim, eficazes, não há dúvida, mas também tem se promovido bastante aí, se colocando aí, claro, para concorrer à presidência, provavelmente. Aí tem um apresentador de TV, o Narigudo, que quer também ser presidente também, né, e tal, e conserta a lata velha. Enfim, uma série... Você não tem opção. Falar, não, esse cara assim, é uma pessoa que dá para confiar. Não, são todos oba-oba, né? Na época do Fernando Henrique, por exemplo, pode-se falar até mal do Fernando Henrique, pode muita gente meter o pau e tudo mais, mas foi o cara que colocou o Brasil nesse patamar. E o Lula, no primeiro ano de governo, primeiro mandato dele, foi muito bem, porque ele seguiu a cartilha do Fernando Henrique. Estava tudo prontinho, ele pegou tudo prontinho, tudo mastigado, manteve a equipe do Fernando Henrique, inclusive, durante um bom tempo, né? E a coisa foi maravilhosa, né? Aquele período todo e tal, e depois destrambelhou tudo, né? Todo o contexto internacional favorável também, né? Também, mas tudo isso, esse contexto internacional também já era um trabalho feito pelo governo do Fernando Henrique, também. Você fala em termos de relacionamento econômico e tudo mais. Exatamente, já havia um trabalho, um planejamento, né? Eu não estou dizendo que ele é o cara, né? Não estou dizendo isso, mas é o cara que fez uma coisa planejada, uma coisa organizada, sabe? Tratou o país como se fosse uma grande e progressista empresa, e a coisa caminhou, foi caminhando, o Lula pegou, continuou naquele esquema, até onde o Fernando Henrique escreveu, ele foi bem, depois ele não sabia mais o que fazer, né? E o que agora está acontecendo a mesma coisa, estão com um elefante branco na mão aí, ninguém sabe o que fazer com ele,
né? E aí surge o Lula de novo, que vai continuar não sabendo o que fazer, o Bolsonaro que está mais perdido que cego em tiroteio, então não tem jeito. Como é que nós vamos fazer? Donizete, esse quadro que você traçou aí, você observou muito bem quando você falou até o primeiro ano que ele leu a cartilha do FHC, quando soube ler o primeiro ano, a coisa caminhou muito bem, fez muito bem Exatamente. ter mantido a equipe econômica, a mesma política econômica, e aí a Eu coisa votei nele. quando precisou, falou, bom, gente, a gente está com problema, o que, que a gente faz? Ah, nós não sabemos. Aí nós não sabia mesmo. Mas não quer dizer que os governos petistas foram totalmente mal ou que foram totalmente bons e esse é totalmente mal, totalmente bom. Cada um tem o seu ponto positivo, o seu ponto Sim, negativo não há e a dúvida. gente tem que saber avaliar isso, né? A meu ver, trazer de volta o Lula, trazer à tona o Lula, eu acho que é muito benéfico ao presidente Jair Bolsonaro. Porque, a meu ver, tá? Eu não sou analista, não entendo nada, eu sou totalmente curioso, palpiteiro. Você vai reacender, na maioria da população, tudo aquilo que aconteceu durante os governos, a televisão mostrou claramente, tudo aquilo que as empresas confessaram, que o diretor da Petrobras devolveu 110 milhões, não, tá bom, ó, tá aqui, eu roubei, eu vou devolver. Então não tem como falar assim, não, né? Isso aí foi tudo mentira. O cara falou, eu vou devolver. Um diretor de segundo escalão devolveu 110 milhões. A empresa que denunciou depois e fez acordo falou, peraí, negada, tem um esquema aqui, tem uma contabilidade, eu vou mostrar tudo. E aí você vê que toda essa bandidagem que estava toda envolvida, de A, de B, desse lado, do outro, tudo, fala, não, mas espera aí, tem uma coisinha, não é que a gente não roubou, mas tem uma coisinha ali que foi ilegal, vamos anular tudo. Isso é vergonhoso e a população se revolta com isso. Porque hoje está difícil você comprar uma cesta básica, está difícil arrumar um emprego, está difícil você montar, manter o seu barzinho aberto, manter o seu. Aí você vê os caras gastando fortuna, gastando milhões, e você vai lembrar que eles roubaram milhões, A, B, C, de todos os lados. Então eu acho que isso, trazendo isso à tona, e eu posso falar isso com tranquilidade porque eu votei no Lula 3 vezes. Então, não pode falar assim, você é antilulista. Eu votei no Lula 3 vezes. Falar assim, você errou em votar no Lula, votar no Bolsonaro, votar no Ciro Gomes. A gente votou no Ciro Gomes. Aqui em casa, acho que todo mundo tinha votado no Ciro Gomes. Falou, vamos dar uma opção. Mas aí, quando não teve opção, aí a gente teve que fazer o que foi feito. Uns fizeram uma coisa, outra. Mas, infelizmente, eu vejo assim, o quadro é muito conturbado, o quadro nacional, de uma maneira geral, vai se complicar muito, a economia vai demorar um pouco mais para reativar, para reaquecer, os ânimos estão esquentando, a gente não pode esquecer da força, da importância dentro de um sistema democrático, de uma casa de leis, a maior corte do país, do judiciário, chamado STF. Então, se alguns ministros batem fora do bumbo, não significa que aquela instituição não seja importante. Sim. Ela é muito importante e ela tem que ser respeitada. Embora você fale, você ouve, eu até fiquei admirado, uma entrevista de um jornalista, vamos considerá-lo de direita, entrevistando o ex-presidente, ex-presidiário, o ex-presidente que teve preso também do PTB, o Roberto Jefferson, e ele fazendo acusações seríssimas, semana passada, semana retrasada, são todos eles isso, são todos eles aquilo, todos eles um bando disso. Então, falam com muita propriedade, esposa de fulano advoga aqui, esposa de fulano advoga ali, é um lobista, coisa toda, mas esquecem da importância que é ter uma corte dentro de um sistema democrático que tem 3 poderes, que devem ser harmônicos e independentes entre si, mas que, por conta da atitude de alguns ministros, às vezes até que eles estão certos em alguns casos, mas a população está tão irritada que tudo que é feito por aquilo pode até estar certo, mas gera manga para falar, pô, aquele cara é bandido, aquele cara não presta. E o que ele fez está certo, mas o povo está tão irritado, tão descontente, que ele acaba exagerando, acaba passando a linha do bom senso. Para a gente finalizar, entre mortos e feridos, mortos a gente tem aqui um número muito triste na cidade,
A gente tem, graças a Deus, um número muito grande de recuperados e já um número pequeno, não sei nem quanto que dá aí, por isso que eu fiz jornalismo, Donizete, 1,5 milhão, 10% daria 110 mil, 60 mil dá 5% da população, nem isso. Por aí. Está beirando 5% a primeira dose e 20 mil pessoas ainda é muito pouco para a segunda dose, né? Muito pouco. Só complementando, né, não completando, mas o que você falou a respeito do respeito, eu acho que o respeito às autoridades é primordial, né, para principalmente mantermos a ordem nesse país. Seja como for, claro que os exageros, as falhas de atitudes, né, que há por aí, desvios de atitudes, geralmente que a polícia fala, né, esses desvios, eles devem ser denunciados, devem ser submetidos a julgamentos e assim por diante. Mas o respeito, né, às autoridades, principalmente as autoridades, tem que ser mantido. Seja como for, eu já perdi alguns amigos que me consideraram bolsonarista. Você é bolsonarista. Como é que bolsonarista é o respeito ao presidente? Ele é o presidente. Gostando ou não gostando, estando de acordo, não estando de acordo, ele é o presidente. Ele foi eleito por uma grande maioria de votos, não é verdade? Então, o Lula teve um monte de acusações, está pagando pelo que fez, aquela coisa toda ou não, mas ele é um ex-presidente, né? Ele é um ex-presidente, ele também representa um grande número de pessoas, então ele também merece ser respeitado enquanto ex-presidente. Você fala assim, não, mas ele roubou, tudo bem, então ele vai ser condenado, certo? E vai pagar pelo que fez, deveria ser assim, né? Agora, o respeito e a gentileza, eu acho que deve ser para todo mundo, na verdade, né? Para todas as pessoas. Se eu, por exemplo, votei no Lula na primeira eleição, eu votei nele, eu só não votei nessa última, como também fui de Ciro Gomes também por coincidência, também não votei, por quê? Porque eu não gostei das atitudes do Haddad. Quer dizer, o Haddad, na verdade, já declarou que quem ia dirigir o país era o Lula. Ele era um boneco ali, um fantoche, um representante do Lula. E naquele momento preso. Naquele momento preso. Ele falava, ele declarava a plenos ventos aí de que nós iremos subir juntos lá, a rampa, eu e o Lula, quer dizer, só falava do Lula, quer dizer, na verdade ele mesmo não se colocou como presidente, ele se colocou como um estagiário do presidente ali, ou um mero serviçal do Lula, no caso. Então foi aí que eu eliminei totalmente a possibilidade de votar nele, né? Depois, como deu o segundo turno, ficou os dois, como você falou, não tinha opção, né? Realmente não tinha opção. Mas voltando ao fato de que alguns amigos, né, agora a gente vê que não eram tão amigos assim, né, me classificaram dessa forma, né, mas eu penso o seguinte, veja bem, eu tenho que respeitar a autoridade que está aí, como você falou, o STF merece respeito. Tá, estão falando uma porção de coisas, estão falando, tá, mas ninguém, como você mesmo falou, nós não temos prova de nada. Nós podemos criticar, sim, é um direito, né, que a gente analise, que a gente coloque as coisas da maneira como nós estamos vendo, e que eles venham também a público e falar, o que vocês estão falando não é bem assim, a coisa é dessa maneira, que nos expliquem, então, com detalhes realísticos, né, o que está acontecendo, não fiquem nos enganando, certo? Para que a gente não tenha opinião errada. E é função nossa, como jornalista também, debater esses assuntos, né? Mas sempre com respeito, dignidade, respeitando as autoridades, respeitando as pessoas, né? Que é o que está faltando entre nós aqui, entre a humanidade de um modo geral. Falta muito respeito, falta muita moral, né? Está faltando realmente essa questão de você... não precisa exatamente ser um cristão, né? Mas já sendo um cristão já é importante. Mesmo quem não é cristão, às vezes tem muito mais respeito pelo ser humano do que aquele que se diz cristão. Então é importante realmente que as pessoas se respeitem, tratem-se com gentilezas, né? Para que a gente possa sair dessa pandemia, pelo menos com a mente ainda um pouco mais serena, um pouco mais tranquila.
Muito bem, Donizete. Romão, muito obrigado pela sua participação. Você que é um jornalista sócio da live. Na Obrigado. próxima semana a gente espera estar aqui com números um pouco diferentes, embora a gente esteja percebendo que a situação realmente é bastante crítica, mas vamos torcer para que as pessoas botem a cabeça no lugar, se acalmem, como você está falando, e na semana que vem a gente vai estar aqui novamente com uma Conexão Campinas e trazendo assuntos provavelmente mais leves, é o que a gente espera. Essa live vai ficar postada lá no canal do YouTube do Jornal do Castelo. Nós já chegamos a 1.390 inscritos. É um número pequeno, mas é um número bom. E devagarzinho a gente vai construindo o nosso canal para falar aí, quem sabe, com alguns milhares de pessoas, né, Donizete? Sim, eu acho importante também a gente contar com a participação dessas pessoas, né, nos comentários, e que também possam dar suas opiniões, porque a gente possa também, de repente, ler, né, ver essas opiniões e relatar quem nos escreveu, a opinião das pessoas também é importante, até mesmo sobre o que nós comentamos, que nós falamos. De repente a gente pode estar dando um ponto de vista equivocado, De né? E repente a gente pode até errar, né? Eu não a sei. gente pode, acontece. Nós somos perfeitos, mas de repente vai que a gente erra, né? Vai que a gente erra, né? Então pode apontar, sim, né? Pode escrever e a gente vai relatar isso e vamos analisar, né? Cada análise que fizerem da gente também. Falem bem ou falem mal, mas falem da gente, que isso é muito bom. Então tá bom, Donizete Romão, um bom final de semana para você, com muita saúde, se proteja, use máscara e que as coisas vão caminhar logo, logo. Tá bom? Um abraço, Importante boa noite a todos usar. vocês que nos acompanharam. Um ótimo final de semana a todos. Repetindo, esta live será postada no canal do Jornal do Castelo no YouTube e você poderá acompanhar lá os trechos que você não assistiu. Conexão Campinas.